Em tempos antigos, muito antes das grandes civilizações, das invenções que mudariam o curso da história e das cidades imponentes, a Terra era habitada por um número crescente de pessoas, muitas delas com corações corrompidos e inclinados ao mal. Quando Deus criou o homem, Ele o fez à sua imagem e semelhança, para que vivesse em harmonia com Ele e com a criação. No entanto, os seres humanos, ao longo do tempo, se afastaram completamente do caminho de Deus. A maldade se espalhou pela terra e as ações deles estavam sempre voltadas para o pecado. As cidades se tornaram lugares de violência e perversão, e Deus viu que sua criação estava arruinada. A humanidade, ao longo dos séculos, passou a viver em total desobediência a Deus. A moralidade e os valores que Deus havia estabelecido foram descartados e corrompidos, levando as pessoas a cometerem atos de violência, injustiça e engano. Mesmo os corações daqueles que foram criados para refletir a imagem de Deus haviam se tornado impuros. As pessoas estavam cegas para os caminhos de Deus e se entregaram à idolatria e à crueldade, ignorando completamente a sua palavra. O Senhor, ao olhar para a terra, viu que os homens haviam se corrompido de tal maneira que não havia mais ninguém que buscasse a sua face. O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diz a Escritura: o pecado dos seres humanos havia se tornado tão profundo e abrangente que Deus decidiu trazer um juízo sobre a terra. Ele ia enviar uma grande destruição para limpar o mal. Mas no meio de toda essa corrupção, havia um homem justo, temente a Deus e que andava segundo os seus caminhos. Esse homem era Noé. Noé foi um homem justo, temente a Deus e andava em retidão. Em um tempo de grande decadência, ele se manteve firme, vivendo com fé e obediência ao Senhor. Sua vida não passou despercebida por Deus. Foi em Noé que Deus viu uma possibilidade de restauração para a terra e para a humanidade. Deus fez uma escolha singular e, em um momento de grande desespero, Ele deu a Noé uma missão grandiosa e desafiadora: construir uma arca, um barco gigante, para salvar a vida de sua família e de representantes de todas as espécies de animais da terra. Esse projeto não era apenas uma tarefa física, era um ato de fé. Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim. A terra está cheia de violência por causa deles. Eu vou destruí-los com um dilúvio. Mas contigo eu farei uma aliança. Construa uma arca de madeira de cipreste, com divisões, e nela levarás você e sua família, e 2 de cada espécie de animal, para preservar a vida. Noé, ao ouvir as instruções de Deus, foi imediatamente obediente. Ele recebeu as orientações detalhadas na construção da arca. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Essa era uma tarefa monumental para qualquer ser humano. E Noé sabia que ele estava prestes a empreender algo nunca antes visto ou experimentado. O conceito de um dilúvio que inundaria toda a terra era um mistério, mas Noé não questionou a autoridade de Deus. Ele acreditava e sua fé foi inabalável. Mesmo sem saber como tudo isso aconteceria, ele confiou nas palavras de Deus. Esse homem está construindo um navio no meio da terra. Está louco? Um dilúvio? Isso nunca aconteceu, diziam as pessoas que passavam, zombando de sua fé e ignorando a grande advertência. As pessoas não tinham a menor ideia do que estava por vir e continuavam suas vidas como se nada fosse acontecer. Noé foi o único que acreditou. Ele continuou a trabalhar, focado na missão de Deus, e não se deixou abalar pelas zombarias ou pela falta de fé dos outros. A construção da arca foi um trabalho árduo e solitário. Noé teve que confiar completamente em Deus e em suas orientações. Durante todo esse tempo, ele enfrentou o desprezo, a zombaria e até o isolamento. Ele está construindo uma arca? O que é isso? Que loucura! Riam. Mas Noé sabia que a missão que Deus lhe havia dado não era apenas sobre construir uma estrutura de madeira.
era sobre salvar vidas. As semanas se tornaram meses e os meses se tornaram anos. A arca foi tomando forma, mas Noé nunca se afastou de seu trabalho. Ele pregava todos os dias, chamando as pessoas ao arrependimento. Ele falava sobre a vinda do dilúvio e sobre a necessidade de se arrependerem de seus pecados, mas ninguém o escutava. Noé falava com paixão, tentando salvar o que fosse possível, mas as pessoas estavam cegas pelo pecado. Elas se recusavam a acreditar e os zombadores continuaram a rir de sua fé. Não havia lugar para arrependimento no coração daqueles que estavam perdidos na maldade. Mas Noé continuava, sem desviar-se da tarefa, sem hesitar. Sua confiança em Deus era firme. Quando a arca finalmente foi concluída, Noé fez um chamado final para a humanidade. Ele pregou mais uma vez, mas novamente ninguém ouviu. As portas da arca foram fechadas e a destruição estava prestes a começar. Ainda havia tempo para a salvação, mas o povo preferiu ignorar o aviso de Noé. As portas da arca se fecharam, não por mão humana, mas por um ato de Deus, sinalizando que a oportunidade havia terminado. O Senhor havia selado a arca e ninguém mais poderia entrar. Deus instruiu Noé a levar com ele sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, além dos animais, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para preservar a vida na terra. A arca estava agora cheia, e o juízo de Deus estava prestes a se cumprir. E então, as águas começaram a subir. A chuva começou a cair ininterruptamente durante 40 dias e 40 noites. As fontes do abismo se abriram e as águas cobriram a terra. A destruição foi total e completa. O julgamento de Deus foi cumprido e a vida fora da arca foi aniquilada. Mas dentro da arca, Noé, sua família e os animais estavam protegidos pela misericórdia de Deus. O som da tempestade e do dilúvio era ensurdecedor, mas dentro da arca havia segurança. Noé confiava que Deus estava com ele, mesmo em meio ao caos que se desenrolava ao redor. Durante o dilúvio, a terra foi completamente coberta pelas águas. O julgamento de Deus era inescapável, e todos aqueles que não estavam na arca pereceram. As águas subiram, cobrindo cidades e montanhas, levando tudo o que havia sido criado fora da arca. Mas dentro da arca, Noé e sua família experimentaram a proteção divina. Eles estavam seguros, guiados pela mão de Deus, mesmo enquanto o mundo ao redor era destruído. Depois de muitos dias, Noé decidiu enviar uma pomba para ver se as águas haviam recuado. Ele aguardava ansiosamente, mas a pomba retornou sem encontrar um lugar seco. Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente. Desta vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, sinalizando que as águas haviam diminuído e que a terra estava começando a se renovar. A esperança estava sendo restaurada. Quando as águas finalmente se retiraram, Noé e sua família saíram da arca e olharam para o novo mundo que Deus havia preservado. A destruição havia sido grande, mas o recomeço era agora possível. Noé, em gratidão a Deus, construiu um altar e ofereceu sacrifícios de animais a Deus, agradecendo por sua misericórdia e proteção. O Senhor, em sua bondade, aceitou o sacrifício de Noé e fez uma aliança com ele, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Deus então declarou: "Este é o sinal da minha aliança com vocês e com toda a criação, um arco-íris. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer no céu, lembrarei da aliança entre mim e vocês, nunca mais destruindo a terra com águas." E assim, o arco-íris se tornou o sinal eterno da promessa de Deus, um lembrete de que ele sempre cumprirá suas promessas, mesmo nas horas mais sombrias. A história de Noé e da arca é uma lembrança eterna da justiça de Deus, mas também de sua misericórdia. Deus julga o pecado, mas também oferece salvação. Noé foi um homem de fé, obediência e coragem, que seguiu as instruções de Deus sem hesitar.
mesmo quando todos ao seu redor zombavam. A arca não foi apenas um meio de salvação para Noé, mas também um símbolo de esperança, de novo começo e de uma aliança eterna com a humanidade. O arco-íris que vemos hoje no céu depois de uma tempestade é um lembrete da aliança de Deus com a terra e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com águas. Deus sempre cumprirá suas promessas, e sua misericórdia é maior do que qualquer desastre que possamos enfrentar. Hoje, podemos olhar para o arco-íris e lembrar da grande misericórdia de Deus em nossas próprias vidas, sabendo que, assim como Ele salvou Noé, Ele está sempre conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Se você se inspirou na história de Noé e deseja aprender mais sobre as lições de fé, esperança e a misericórdia de Deus, inscreva-se no canal Memórias da Bíblia e compartilhe este vídeo com seus amigos. Juntos podemos espalhar a luz da palavra de Deus e as histórias que transformam vidas.